O Braz deu uma entrevista, né? O Braz foi entrevistado pelo Quesada lá da TNT Esportes, e ele falou bastante sobre essa situação, né? Sobre o Paulo Souza e sobre essa situação envolvendo o Jorge Jesus. Ele fala um pouquinho ali, ainda muito cifradas as mensagens do Braz, mas a gente vai passar aqui, depois a gente comenta. Primeiro, foram dias intensos aqui em Portugal, muitas viagens, muitas conversas. O quão satisfeito você e a sua equipe está nesse foram dias intensos aqui por ter fechado com o Paulo, e quais foram os fatores que fizeram esse acordo dar certo? Primeiro, assim, foi muito intenso, mas na minha avaliação não foram tantos dias. As pessoas deram uma conotação no começo, até pejorativa, porque tinham interesse para isso, alguma parte da imprensa, achando que tinha novela, que tinha seriado. Não teve nada. O Flamengo chegou aqui numa semana e é fácil você fazer a conta dos dias. E na outra semana, o Flamengo já tinha o técnico, com a comissão técnica, com todas as pessoas envolvidas que a gente achava que deveria contratar, já contratada. Tiveram algumas movimentações após isso aí, que nada tem a ver com o Flamengo, e que deu parecer que iria estar em curso umas outras ações. Não foi nada disso. O técnico que a gente contratou tinha um contrato, a gente tinha que respeitar a maneira em que o técnico queria encerrar esse contrato. Ele fez boas relações aonde ele estava trabalhando, e ele, com muito cuidado, da maneira dele, ele rompeu esse contrato. Foi isso que aconteceu. O Flamengo está aqui há 15 dias, porque depois, 10 dias, porque depois a gente teve que, com esse técnico, fazer algumas reuniões para que ele entenda, para que a gente desse as informações a ele do que ele estava precisando. O Paulo conhece bem o elenco do Flamengo, apenas precisava de outras informações mais internas para que começasse a trabalhar. E já está fazendo isso aí já há algum tempo. Falando do Paulo, o que te agradou mais das conversas? O que fez vocês escolherem o Paulo, e o Paulo também escolher o Flamengo? O Paulo é um grande treinador, passou por países e clubes que a gente entendia que capacitavam ele. Pessoa preparada, uma comissão técnica que a gente entende que é bem acima da média. Foram alguns pontos que nos deixou tranquilo. Foi a primeira pessoa a que a gente fez as reuniões, uma reunião extensa, um dia depois que a gente chegou aqui. Então foi isso, era uma decisão difícil pelo conjunto da obra, né? Mas eu deixei por várias vezes. Isso aí tem gravado, não sei se foram para vocês, mas que o objetivo do Flamengo central era vir a Portugal, contratar um técnico, uma comissão técnica que a gente entendesse, que fosse capacitada para tocar o Flamengo em 22. E que tinham outras pessoas, tinha uma outra pessoa, que era uma opção razoável pelo histórico recente, por tantas conquistas que teve. A gente veio para cá, não foi possível exercer essa opção, a gente rapidamente resolveu de outra maneira. É óbvio que a torcida do Flamengo, logo em seguida, depois do anúncio, reagiu de forma positiva ao nome do Paulo.
Mas muita gente quer te perguntar o que eu vou te perguntar agora. Por que o Flamengo não esperou, ou se não foi possível esperar o técnico Jorge Jesus, até porque agora ele está fora, em definitivo, do Benfica? Abraço. Olha, o que eu posso falar para você é que quando o Flamengo chegou aqui na Europa, o tempo era nosso aliado, né? O Flamengo só iria se apresentar no dia 10, a gente poderia fazer algumas ações aqui, a gente tinha um tempo razoável para entender e conhecer um ou dois técnicos, e quando o Flamengo entendeu que o tempo começou a não ser nosso aliado, a gente com calma decidiu. Foi isso que aconteceu. Claro, direto. Eu entendo a preocupação da torcida do Flamengo. Eu respeito a preocupação da torcida do Flamengo em relação a ser um determinado nome que poderia estar em questão. Mas o Marcos Braz poderia até querer esperar mais um pouquinho, mas o vice-presidente de futebol do Flamengo chegou no limite e não podia esperar mais um dia. Isso eu posso também falar do Bruno Spina, como Bruno Spina, e o diretor executivo do futebol do Flamengo. Chegou a um determinado momento que a gente entendeu que o tempo não era mais nosso aliado, colocaria em risco algumas as ações, e o Flamengo veio para cá muito determinado, muito bem planejado. Não adianta as pessoas falarem que teve novela, que não teve novela nenhuma. Mais uma vez, em uma semana o Flamengo tinha um técnico já direcionado, já dentro do norte. E foi isso que aconteceu. A gente espera que 2022 seja um ano muito feliz, de vitórias. E aí ele deseja feliz ano novo para todo mundo. Alan, quero que você diga aí as suas impressões sobre a entrevista. Tirar a marcha lenta do Braz, né? O Braz estava falando, parece que só de falar ele está cansando, cara. Até andar para conversar com o cara já. Ele está cansando. Tem que se cuidar. Vamos lá, Marcão. Seguinte, cara. Eu peço para que vocês se atentem. Quem vai ouvir o áudio de novo, eu também. Cara, hoje em dia você assistir vídeo, ouvir qualquer coisa sem que você acelere, bote na velocidade 2, cara, para mim é algo impossível. Eu fico agoniado, eu não consigo. Dá vontade de tirar, eu também tá com vontade. Eu tô pro Marcão aqui, ó. Chega. E eu assim, calma, deixa eu acabar. Chega, tira. E aí, o que acontece? Ele fala, eu peço para que vocês se atentem a esse trecho que ele fala. O Marco Braz poderia esperar. O vice-presidente de futebol, não. O Spindel poderia esperar. O diretor de futebol, não. Para quem vem assistindo a gente aqui, galera, eu já havia tentado ligar os pontinhos e foi o que eu disse a você, Marcão. O que mudou? Eu falei lá atrás. Então eu não retiro absolutamente nada do que eu disse lá atrás e eu liguei os pontos certos, Marcão. O que levou os caras a mudarem? Porque, olha só, vamos voltar lá atrás e vamos fazer todo o percurso que o Gordão fez lá na Europa, comendo para a custa do Rodrigo Bigode, né? Ele me chega, começa a conversar com alguns treinadores. O Paulo Souza, como ele disse, foi o primeiro que eles conversaram. Então, se o encanto, a certeza fosse tão grande, né, já teriam fechado. Por que prorrogar a viagem do Marco Braz se o Paulo Souza havia sido a primeira conversa? E já havia Porque a preferência era o Jorge Jesus. Isso. Não tem essa. Então, vamos parar de mentir para os outros ou achar que todo mundo é otário, né? Vamos parar de achar que todo mundo é bobo? Vamos parar? Vamos combinar?
que ninguém é mais otário hoje em dia? Combinamos? Então vamos voltar. Então, o que eles fizeram? Conversaram. Foi tentar conversar com outros. O Paulo Fonseca, de pronto, já havia descartado o Flamengo, agradecido o interesse. E o Paulo Fonseca é uma outra prateleira. A gente viu. A faixa salarial dele é muito mais alta do que os demais portugueses. Leonardo Jardim nem foi cogitado porque está no Al Hilal. Não tem ainda. Apesar de balançar lá, não tínhamos a demissão dele. Sobrou o Vitor Pereira, o Carvalhal, né, para que ele pudesse conhecer, conversar. Com o Carvalhal não seria a primeira conversa, Marcão. Ele já havia conversado na primeira ida lá, quando ele voltou com o Domenech. Só que o presidente do Braga não liberou, deixou claro que não iria liberar. Então, para que nós trouxéssemos o Carvalhal, teríamos que pagar a multa do Carvalhal, que é em torno de 2 milhões de euros. Combinado? Beleza. E o Jorge Jesus sempre foi a prioridade. E aí, Marcão, o que eu havia dito para você foi: o que mudou rapidamente e que acabou no intervalo ali de 24 horas, eu acho que não chegou nem a 48 horas, fazendo com que nós perdêssemos o Jorge Jesus. O Internacional ter se posicionado que sairia do Brasil para poder ir a Portugal contratar o Paulo Souza. Rapidamente, o staff do Paulo Souza, que de bobo esses caras não tem nada, deve ter ligado para o Marco Braz e ter dito: alô, gordão, se liga. O pessoal do Internacional está vindo, já com a proposta fechada, a proposta é boa, e o Paulo Souza deve estar fechando com o Internacional, porque o Paulo Souza não está feliz em ficar como uma segunda opção. O mesmo inferno que o senhor Marco Braz colocou o presidente do Benfica, né, em mais lençóis, dando entrevista para todo lado, fazendo um circo, passeando ele e o Spindel em Portugal e todo, os jornalistas seguindo eles o tempo todo, que iriam levar o Jorge Jesus, né? O mesmo inferno que eles fizeram, o Internacional fez com o Flamengo. O que para mim faltou, Marcão, foi o seguinte: e aí não dá para botar só na figura do Marco Braz. Para mim teve sim o Landim dando a ordem do Brasil para que fechasse o Paulo Souza, para que não ficasse sem ninguém. Posso colocar o que eu acho que aconteceu? Eu estou fechado contigo na cronologia. Eu acho que foi isso que aconteceu. E quando o agente do Paulo Souza falou: ó, o Inter está vindo aí, o Braz pegou o telefone e falou: Landim, é o seguinte, a gente pode ficar sem o Paulo Souza e não tem garantia nenhuma que o Jorge Jesus vai ser demitido. A gente não tem garantia nenhuma do Jorge Jesus, e o Paulo Souza, pelo que estão falando, vai fechar com o Inter se a gente não der uma resposta de pronto. E aí é o seguinte: o Marcos Braz poderia esperar. O diretor de futebol não espera, porque ele é subordinado ao presidente. É isso. O presidente falou: fecha, irmão. Então fecha com o Paulo Souza e a gente não vai esperar do Jorge Jesus. Seria a conclusão da ideia que eu venho trazendo a você, torcedor rubro-negro. Então, quando ele fala, e aí é por isso que eu falei no início da minha fala, é importante se ater aqui ao que ele fala, e eu botei entre aspas. O Marco Braz poderia aguardar. O vice-presidente de futebol, não. O Spindel poderia aguardar. O vice-presidente, o gerente lá, sei lá que Spindel é o Débil Lloyd, né? É o Débil Lloyd. Estava lá o Débil Lloyd curtindo lá na Portugal, comendo bacalhau, tomando vinho caro, que eles não tomam vinho barato, né? E nós pagando tudo aí. Uma vez dito isso, a ordem veio do presidente, porque o Landim deixou a equipe do Internacional construir um prédio na cabeça dele. Ficou com medo de ficar sem ninguém, de perder uma opção que, vou falar de novo, a analogia que eu venho fazendo é o seguinte: os caras saíram do Brasil prometendo levar a gente para Disney. Ó, vai todo mundo para Disney. Geral vai para Disney. Tá fechado, todo mundo com a expectativa de chegar na Disney. Os caras nos levaram para o Beto Carreiro World. E que não que o Beto Carreiro World seja ruim, é o que eu falo do Paulo Souza. Não que o Beto Carreiro World seja o Parque Xangai para a galera do Rio de Janeiro, que aqui na Vila, lá na Penha, né, na Penha Circular, é muito melhor do que o Parque Xangai.
Com o Paulo Souza, eu entendo que é muito melhor que os técnicos brasileiros. Mas não é a Disney, não é um Paulo Fonseca, não é o Jorge Jesus, que já tinha o clamor, o apoio, a paixão do torcedor. Então, uma vez dito isso, a ordem saiu do Landim, e ele acatou o que manda o presidente. Quando eu disse para vocês aqui que só quem assina é o presidente, o Marco Braz pode ter assinado com o Paulo Souza uma carta de intenção, mas essa carta de intenção não tem validade se o Landim não der a canetaça dele. O cara que dá a caneta no Flamengo, o sistema é presidencialista, chama-se Rodolfo Landim. Tanto que ele saiu do Brasil, passou lá na Galícia, lá na Espanha, e depois foi ao encontro do Paulo Souza para poder oficializar tudo. Teve a fotinho, vocês viram, aí o contrato deve ter colocado na mesa, deve ter assinado, e foi isso que aconteceu. E a gente, por medo do Landim, por uma decisão antecipada, por deixar o Internacional pressionar o Flamengo, a gente se antecipou e fechou com o Paulo Souza. É a leitura dos fatos. Se a gente vai virar e a gente tem que virar a página, vamos virar, porque o Paulo Suruba está chegando aí e é ele que vai levar o Mengão aos títulos. Mas, para mim, nada, muito mais do que ontem, do que quando eu disse isso, eu reafirmo que essa, para mim, é a maior verdade dos fatos, por mais que as pessoas não queiram confirmar.